O Fluminense enfrenta hoje o Vasco. Estamos falando de um clássico e de um clássico que recentemente a gente tem se dado muito bem, é bem verdade. Mas hoje o Fluminense também enfrenta Fernando Diniz, um ex-treinador que também traz um bom retrospecto para o Fluminense quando estamos o enfrentando, mas que a gente sabe que esse jogo para o time do Fluminense vale muito mais do que só o clássico ou só vencer o Diniz. Do lado de cá, a gente tem um treinador que, apesar dos resultados, vem sendo criticado e, pelo menos no meu olhar, tem um jogo contra o Vasco quase que determinante para a sequência do seu trabalho no Fluminense com um pouco mais de paz e tranquilidade. Não é que vai acabar o trabalho se perder, mas eu acho muito difícil se recuperar, assim como foi aquele 2-0 contra o Botafogo. Vem que no meio desse vídeo eu te explico essa teoria toda. Roda a vinheta, tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Vasco hoje no Maracanã. 50-50, hein? Você vê aqui nesse vídeo pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora falar de Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco acontece hoje no Maracanã, 6h30 da tarde. Eu sempre faço essa pergunta, né? É 6h30 da tarde ou é 6h30 da noite, né? Fica aí a dúvida pra galera. 6h30 da tarde, pra mim é da tarde, 6h30 da tarde, transmissão. Vai ter transmissão aí da Casa TV, do Premier, vai ter transmissão da Record também, mas você sabe, você tem o dever moral e cívico tricolor de acompanhar com a nossa transmissão aqui no Jornada KTO 1902, uma transmissão que, obviamente, tem o contexto do Vasco, a informação, mas o nosso foco é Fluminense, meu amigo. Qualquer coisa do Vasco só interessa se for interessar pro torcedor do Fluminense como tricolor. Então é isso, vem, acompanha com a gente. Dá pra você botar em qualquer lugar que você for assistir e botar o áudio na nossa transmissão. Eu conto com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal e o sininho ativado pra dar aquela moral. A partir de 4h30 da tarde o nosso pré-jogo já tá ao vivo, direto do Maracanã. Vou mandar um abraço aqui também, tá? Assim como prometi no último pré-jogo, pro Léo, que é lá de Imperatriz, tá? Falou que o trabalho de vocês é brabo. Vou mandar um abraço pro Kleber de Pesaro, na Itália. E vou mandar um abraço também pra Elaine, que é tricolor diretamente de Picos, no Piauí. Se você quer que eu te mande um abraço no próximo jogo, comenta aqui embaixo o seu nome e a cidade que você assiste esse pré-jogo do Raiz Tricolor. A arbitragem da partida vai ser feita pelo senhor Rodrigo José Pereira de... Rodrigo José Pereira, esse é o nome dele. Ele apitou agora o Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, 2-0 para a equipe do Fluminense. Também apitou Fortaleza 2, Fluminense 0. Apitou poucos jogos do Fluminense. Enfim, lá na Neoquímica Arena achei até a arbitragem boa, num cenário geral. Contra o Fortaleza também confesso que tenho pouco a reclamar ali especificamente da arbitragem. Então tem sido um árbitro que, pelo menos pra mim, na visão deste Brasileirão específico, não causou tantos problemas, beleza? Já antecipei a arbitragem pra gente falar logo no início, né? E, cara, eu falava na abertura, falei aqui sobre o contexto desse jogo, né? Óbvio que o reencontro com o Fernando Diniz, que já aconteceu no jogo contra a equipe do Cruzeiro, quando o Diniz estava treinando por lá, mas agora é um reencontro que, pelo menos pra mim, é bem mais dúbio, no meu olhar ali da torcida. Aplaudir o Diniz com a camisa do Vasco é outra história. Gritar Diniz com a camisa do Vasco é outra história, até pro mais dinizista dos tricolores. Então a gente tá falando de um cenário diferente nesse caso, né? Obviamente, o retrospecto do Renato Gaúcho contra o Diniz é bom, do Fluminense contra o Diniz é bom, e o próprio Diniz, no seu retrospecto no Vasco, tem o 3-0 contra o Fortaleza, mas tem uma derrota pro Lanús, que eliminou o Vasco da chance de ir direto para as oitavas na Sul-Americana, e tem um empate com o Operário dentro de casa que classificou só nos pênaltis na Copa do Brasil. Então ainda é um trabalho muito início. Depois eu vou falar de bola e campo, tá? Mas falando pro nosso lado, porque o jogo não é Diniz contra Vasco, o jogo é Fluminense e Vasco, é um clássico. Nosso retrospecto recente contra o Vasco, apesar dos retrospectos em clássicos serem uma merda, assim, no geral, recentemente, contra o Vasco, no Maracanã especificamente, é ótimo, tá? A gente não perde desde 2019.
Estamos falando de um bom tempo, desde aquele gol do Danilo Barcelos, numa cobrança de falta na Taça Guanabara, né, que foi aquele jogo que não teve torcida por causa de briga de setor sul. Enfim, e agora, inclusive, nesse jogo, voltou a ter o Maracanã 50-50. Que seja assim sempre, cara. Uma expectativa ali de cerca entre 30 e 40 mil torcedores, provavelmente meio a meio de tricolores e vascaínos, eles no setor norte, nós no setor sul, setor misto no meio de campo. Tinha que ser assim. Isso não acontece desde 2015. Até foi um jogo não muito bom, né? O famoso jogo do John Clay, né? Pra quem se lembra, o Vasco ganhou por 2-1 no dia que o Fluminense apresentou o Ronaldinho Gaúcho pra sua torcida. Mas, enfim, tinha que ser assim sempre. Eu bato nessa tecla há muito tempo. Só que olhando para os nossos problemas, cara, a gente tem um treinador chamado Renato Gaúcho que é meio bizarro. Quem olha e para 2 minutinhos para ver os resultados do Renato Gaúcho, ou qualquer coletiva dele já basta, porque ele menciona sempre esses resultados, vai ver que o Fluminense tem 2 derrotas sob o comando do Renato. 3, né? Porque tem a do Gualberto Villarroel San José também, que tá nessa conta aí também, porque mesmo sem o time reserva. Mas sob o comando efetivo do Renato Gaúcho, né, tirando os jogos que ele não viajou, e isso é uma outra discussão, e 2 derrotas. Uma derrota no último minuto para o Atlético Mineiro e um vareio que a gente tomou do Botafogo. Tendo um empate contra o Vitória também, um empate contra o Juventude, 2 jogos ali que, enfim, têm os seus contextos. Mas onde é que eu quero chegar? É que o empate contra o Vitória e a derrota para o Atlético Mineiro, a gente consegue botar muito na conta do mole que o time dá com um gol no último minuto. A atuação necessariamente nesses 2 jogos não é tão ruim. Não acho que o time joga mal contra o Galo, não acho que o time joga, pelo contrário, joga bem contra o Vitória, não mata o jogo por incompetência. Então onde é que tá o problema, Gabriel? Por que a torcida tá tão insatisfeita? Eu acho que gravei um vídeo gigantesco sobre isso nessa sexta-feira, que vale você assistir se você quiser se aprofundar, na minha opinião. Então acho que tem ainda um contexto da torcida tá meio perdida pós-Libertadores, Diniz, Mano, Super Mundial, é muita coisa acontecendo, muita coisa grande acontecendo. Deixou o torcedor do Fluminense meio que perdido e na hora de estar perdido puxa para um extremo. E eu aprofundo mais isso no vídeo lá. Mas eu acho que tem um ponto central aqui também, que é o tamanho da derrota pro Botafogo. Naquela derrota contra o Botafogo, o Fluminense foi a primeira vez que o Renato Gaúcho não viajou para um jogo. E a gente não tá acostumado para isso. Meu amigo, o treinador viaja para jogo. O time pode ser todo poupado, mas o treinador tá lá. E aí a gente não viaja e toma, acima de tudo, um vareio físico do Botafogo que tinha jogado na Argentina, jogando um jogo à Vera. Aquilo lá ficou uma mancha, uma ferida que não cicatrizou para muita gente ainda. E eu acho que o Renato Gaúcho ainda sofre com os efeitos, né, as sequelas daquela ferida, daquela derrota pro Botafogo. E uma nova derrota pro Vasco, agora uma nova porque seria outro clássico, eu acho que tem potencial para pegar naquela ferida do Botafogo, que para alguns cicatrizou, para outros ainda tá aberta, e passar aquele dedo assim, puxando, passando um facão para aumentar ainda mais essa ferida. Porque outro clássico, e clássico potencializa as coisas, colocaria o Renato Gaúcho na berlinda. Eu vou repetir aqui, o treinador que tem o número que o Renato tem até agora no Fluminense, sendo o Fluminense, mesmo com os milhões investidos no início do ano, em comparações com adversários, ele não era para estar sendo tão criticado. Mas é óbvio que a gente não pode olhar só para os números, né? Existe o ponto, e não só nem pro futebol dentro de campo também, por várias vezes a gente domina o adversário, mas existe o ponto ainda daquela marca daquele jogo e o fato de parecer que o Renato ainda não colocou esse time para jogar tudo que pode jogar. Ele se defende dizendo que vai precisar de contratação, precisa de tempo no meio do ano e de contratações. Ainda assim, com esse mesmo elenco, apesar desse elenco ter muitos problemas, a gente vai falar disso agora no Bola e Campo, dá para fazer mais. E outra, o Vasco tem que estar nessa conta de vencer. O Vasco com a gente como mandante, pro que a gente espera da temporada e pra nossa análise do Vasco, precisa estar na conta do Fluminense de vencer esse jogo em casa. O jogo contra o Vasco é crucial, ainda mais sabendo que o Fluminense vai ter um jogo a menos por causa do Mundial, no jogo contra o Ceará, e o próximo jogo é o Inter no Beira-Rio, que é uma oportunidade, mas é um jogo difícil também. Então estamos falando aí nessa conta de 2 rodadas, ou pelo menos 3 rodadas, onde se o Fluminense não pontuar contra o Vasco, pode ser que fique sem pontuar. A rodada promete ser uma rodada um pouco mais apertada, em que se o Fluminense demole, ele pode terminar a rodada em 10º, tá? O jogo do Botafogo no meio de semana, mas assim, pode acontecer de do Ceará seguir na nossa frente, mas pode acontecer do São Paulo nos passar, do Atlético Mineiro nos passar. Então, é uma rodada daquelas decisivas. Vamos falar agora no Bola e Campo sobre as prováveis escalações e o olhar que a gente tem para o campo. Vamos lá.
tá? A gente abre aqui falando na parte de bola e campo. Vou botar o famoso campinho aí na tela para a gente poder debater um pouquinho sobre as escalações prováveis. Vamos lá, tá? Existe uma outra dúvida ali no Fluminense. Eu diria que para a maioria das pessoas não existe, mas eu quero que exista. Basicamente eu vou insistir nisso, tá? Vamos lá. Provável escalação do Fluminense do Renato Gaúcho. Tem Fábio no gol. Na lateral direita, Samuel Xavier, Thiago Silva de volta na zaga, ao lado de Juan Freitas, na lateral esquerda, Gabriel Fuentes. Essa zaga, acho que pra acontecer alguma coisa, só se tiver alguma lesão, alguma coisa assim de última hora, a princípio não deve ter mudança. No meio de campo, a gente não tem Nonato, que tá suspenso da partida, tomou o cartão amarelo contra o Juventude, e vou acrescentar aqui na lista que Samuel Xavier e Facundo Bernal tá fora por lesão, mas Samuel Xavier está pendurado, então se tomar um cartão amarelo, não joga contra o Inter no Beira-Rio, tá? Então com o Nonato suspenso, Bernal e Otávio lesionado, o meio de campo deve ter Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, o ataque tendo John Arias, Kevin Serna ou Keno, a gente não sabe se o Keno, depois de 2 jogos controlando carga, tá disponível, tá com carga para poder jogar, e o camisa 9, Everaldo. Sobre o Fluminense, apenas um pitaco no início, a gente não sabe a escalação daqui, e eu não garantiria que ele vai de Ganso titular. Vou falar disso já já, primeiro deixa eu falar a escalação do Vasco, e uma coisa tem a ver com a outra. Provável Vasco, tá Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, tá jogando bem o Paulo Henrique, a zaga com Luiz Gustavo e João Vitor com Lucas Piton na lateral esquerda. Não é uma boa fase do Piton, inclusive fizemos uma live muito boa lá no Jornada KTO 1902 com o pessoal do Expresso KTO 1923, canal do Vasco também, um parceiro nosso, eu, o Cauã Tinoco, o Danilo e o Juninho, lá também, dos 2 últimos do canal lá do Vasco, e falaram bastante sobre como o Paulo Henrique tem feito até jogos superiores ao Piton pensando defensivamente, tá? Virou um lateral só de ataque mesmo. Provavelmente vem com o Hugo Moura, Matheus Carvalho, o famoso Matheus Cocão, e Tietê, o que deve configurar um meio de campo do Vasco com 3 volantes, de certa maneira. Só que vocês vão ver que não tá sendo muito bem assim, não. Nuno Moreira, aí sim, talvez o melhor jogador do Vasco recentemente por uma ponta, Ryan pela outra e Pablo Verrete, o salvador da pátria do Vasco, o melhor amigo dos laterais, porque conserta qualquer cruzamento, é um centroavante perigosíssimo no comando de ataque. Por que eu falei isso? Porque o treinador deles é o Fernando Diniz. Eu acho muito difícil o Fernando Diniz entrar com 3 volantes de origem dentro de um clássico. Eles já falaram que tem uma possibilidade do Fernando Diniz escalar Lloyd Augusto como atacante e recuar o Nuno Moreira, sacando Matheus Cocão do time, colocando um time um pouco mais dessa maneira. Eu falei pra eles que isso me soa mais Diniz, né? Um time mais ofensivo. O Lloyd é o mesmo cara que botou a mãozinha na orelha pro Diniz. Falei, isso também me soa muito Diniz. Essa mãozinha na orelha, logo depois ele coibir e chamar o grupo pra ele mesmo também nessa situação. Esse daqui me parece um Vasco mais possível de acontecer, mas eles têm essa dúvida nesse momento entre as escalações. Já no caso do Fluminense, por que eu falei que ia falar depois do Ganso? Porque um Vasco mais ofensivo, e a gente sabe, a gente lidou com o Fernando Diniz no nosso comando há muito tempo, a melhor forma de ganhar do time base do Fernando Diniz é com 3 jogadores no meio de campo de força física e saída em velocidade. E a gente tinha isso com o Hércules, Martinelli e Nonato. Com o Ganso, muda o nosso perfil de jogo. O Fluminense tem que ter a bola. E contra o Vasco, sem ter a bola, é o mais provável. A gente sabe que o time do Fernando Diniz vai ficar com a bola por várias vezes, até uma posse de bola mais inútil. E com o Paulo Henrique Ganso, a gente vai ter dificuldade para subir marcação, para pressionar a saída de bola da equipe do Vasco, com Everaldo e Ganso, por exemplo, que não são jogadores de muita movimentação. Então, espero que o Renato não venha nessa, porque senão, meu amigo, a chance da gente subir pressão e ter um espaço gigantesco para o Vasco jogar no nosso meio de campo é grande. Eu acho o Ganso um gênio, eu acho o Ganso um craque, acho que ainda tem potencial para jogar no Fluminense nessa temporada. Eu não sei se o ideal para o Ganso é estar jogando agora esses jogos de maior movimentação. Então, eu, neste jogo, iria com Arias um pouco mais ao meio campo. Ele não jogou assim ainda com o Renato, jogou mais apenas com o
o Mano Menezes, então não sei qual é o perfil do Renato de colocá-lo, e colocaria Keno e Serna, ou talvez, não tendo, o Keno não estando ainda numa possibilidade, colocaria, e aí é uma mudança brusca, é uma mudança complicada, mas eu não, talvez empurrasse até um Lescano nesse meio de campo, ou talvez mais um volante ali botando... É difícil, tá? Não tá tranquilo o cenário. Se o Ken não tiver condição, não tá tranquilo não. Porque eu tô pensando aqui em falar um Lima voltando de lesão sem ter jogado nada. Eu tô pensando aqui em falar um Lescano que acabou de chegar do Paraguai e ainda não demonstrou tanto futebol. Eu tô pensando aqui em falar um Isaac que ainda não rendeu no profissional e pode virar um Arthur lá de 2023. Eu tô pensando aqui que a gente tem o Riquelme na mesma situação, a gente tem Lavega na mesma situação do Lescano, a gente tem um Wallace Davi na mesma situação dos dois garotos, e a gente tem Thiago Santos para ser primeiro volante e liberar o Hércules e o Martinelli. Se a melhor opção de volante é o Thiago Santos, a gente vê que nesse jogo, se não tiver o Keno, e não der para colocar o Arias pelo meio e abrir Serna e Keno, talvez a escalação do Ganso vá ter que ser necessária. Aí a gente entra lá atrás, volta lá atrás no início do vídeo. Como que a gente vai exigir que esse elenco colei? É um negócio... Pode jogar, mas pode. Mas tem suas restrições também, né? É um problema sério. Enfim, né? Mas esse daí... Muitas dúvidas, né? Pra esse jogo. Falando em dúvidas... Aliás, falando em dúvidas não. Falando em soluções, cara. A KTO preparou uma parada especial pra esse jogo, que é a chance extra. O que é basicamente a chance extra, tá? Seguinte, a KTO fez uma promoção para você ir lá ativar no site, vou mostrar depois como é que se ativa, em que você pode apostar em qualquer coisa lá na KTO do Brasileirão, dessa rodada do Brasileirão, e só vale para essa rodada, marcando 3 itens ali, então, por exemplo, 3 times que vão vencer o jogo, vai chutar para fora, então, enfim, marca 3 coisas ali e você recebe de volta sua aposta não bater. Sua aposta bater, você apostou R$10, sua aposta bateu, show, irmão, ganhou. Não bateu a tua aposta, você recebe os R$10 de volta. Ah, apostei R$30, recebe os R$30 de volta. Apostei R$50, recebe R$50 de volta. Apostei R$600, já recebe só 50. O limite é 50 justamente para você se controlar. O link tá aqui na descrição. Deixa eu só te ensinar rapidinho aqui como é que faz. Ó. Você fez o seu cadastro na KTO com o link aqui da descrição, apertou nos 3 pontinhos aqui em cima, promoções, chance extra no Brasileirão, vem aqui embaixo, aceito participar. E aí tá rolando. Vou ter que logar aqui de novo, né? Fiquei muito tempo sem mexer, deu isso. Você já está participando dessa promoção, porque eu já estou participando. Vem aqui em esporte, vem no Brasileirão, tá? Lembrando mais uma vez, precisa ser em jogos aqui, ó, do Brasileirão Série A. E aí você pode marcar, por exemplo, vou fazer uma múltipla aqui doida, tá? Fluminense ganhando o jogo, o São Paulo ganha o Mirassol, o Atlético Mineiro e o Corinthians empatam, o Palmeiras ganha o Flamengo. Vou pular Grêmio e Bahia ali. O Bahia ganha o Grêmio, tá? Não, aqui é empate. E vou parar por aqui. Aliás, vou só nos jogos do sábado. Melhor, vou tirar Grêmio, Bahia, Palmeiras e Flamengo. Só nos jogos do sábado, tá? Aqui, ó. Deu uma odd 9,53, né? Uma odd boa, uma odd alta. Aquelas odds que você não precisa apostar muito. Mas como assim? Vamos lá. Chance extra. Ó, amigo, se der errado, eu vou botar R$50. Se der errado, eu vou receber de volta. Então eu apostei. Tá aí. É uma forma também de você poder brincar com mais segurança. Até R$50. Vamos ver se eu tô certo. Se eu tiver certo, eu ganhei quase 500 conto. Se eu tiver errado, a KTO vai me devolver o dinheiro. Usa o link que tá aqui embaixo na descrição e aproveita a chance extra. Fluminense tá ganhando. 1,73 é favorito pra esse jogo. Tá? Me acompanha lá no Instagram, que lá eu dou uma dica de aposta também pra esse jogo do Fluminense. Então é isso, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vem com a gente mais um clássico Fluminense Vasco é hoje no Maracanã. Tamo junto, até a próxima, valeu!